Olá, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você hoje e para todo sempre. Eu quero passear pela epístola de Paulo, a primeira epístola de Paulo a aqueles cristãos lá da igreja de Corinto, aos Coríntios. Primeira epístola aos Coríntios, e ele começa saudando assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vocês, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí a igreja de Corinto estava numa confusão danada, havia briga entre irmãos, havia dissensões. E Paulo faz um rogo, E é assim: eu rogo, eu peço, quase um clamor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas. A família de Cloe avisou a Paulo: rapaz, está havendo briga lá, dissensão. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outro dizia eu de Apolo, outro dizia eu de Cefas, e outro dizia eu de Cristo. E Paulo pergunta: está porventura Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vocês, por amor a vocês? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foi batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, e além deste não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não a batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Paulo pergunta. Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. É aquela velha busca da filosofia, não é? Sabedoria da filosofia grega.
mas nós pregamos a Cristo crucificado. Isso é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. As pessoas não conseguem conceber um santo, um homem bom, morrer numa cruz em prol de pecadores como nós. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é poder de Deus e é sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, e Deus escolheu as coisas fracas para confundir as sábias, e as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que pensam que são, né? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, os que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, porque Ele é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Por isso que Ele diz aqui na palavra que Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo os conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. É como um vento que sopra. É a multiforme sabedoria de Deus, vem com o Espírito Santo, ensinando todas as coisas. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? E ele responde: mas nós que cremos no amor de Deus, que cremos na possibilidade de viver de forma boa, justa, pura e santa aqui neste planeta, que cremos que Deus pagou o preço naquela cruz e 3 dias depois ressuscitou para que nós
andemos também em novidade de vida, nós temos a mente de Cristo. E aqui no capítulo 3 ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizer um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não são vocês carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, e o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você já pensou nesse versículo? Vós sois o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas habita um coração quebrantado, contrito, de um pecador arrependido. Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ei, apanhe os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos. Porventura ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente e o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Essa que é a grande esperança. Que os homens nos considerem então como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Porque quem te diferencia, que tens tu que não tens recebido? E se recebeste, por que te glorias como se não houvera recebido? Já estais fartos, já estais ricos, sem nós reinais, e prover a Deus reinasseis, para que também nós reinemos convosco, porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo,
aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo e vocês sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês fortes. Vós ilustre e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus. Recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Porque ainda que tivéssemos 10.000 aios, pedagogos em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores, na medida que ele é imitador de Cristo, é claro. Cristo é a referência sempre. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará dos meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser. E então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara? Ou com amor e espírito de mansidão? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que que praticou tal ato, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer com os devassos, absolutamente, com os devassos deste mundo, ou com avarento, ou com roubadores, ou com idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Palavras duras de Paulo, exortando aos irmãos da igreja de Corinto a andarem na santificação, andarem na purificação, não é? Sabendo que nós temos o Espírito Santo habitando e que o templo de Deus é o nosso corpo. Não dá para você se dizer cristão e você sou de Cristo e tal, mas eu faço da minha vida o que eu quero e vou sair pegando aí e me misturando aí com tudo que é mulher que apareceu ou qualquer outra coisa, e achar que você está andando no bom caminho. O bom caminho é Cristo. Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida, e o Evangelho de Jesus nos dá esse norte, não é? E nós somos ensinados pelo seu próprio Espírito, o Espírito Santo. Espero que essa palavra tenha chegado ao seu coração. Nós vamos continuar fazendo passeio
pelas epístolas de Paulo. Um cheiro e paz de Jesus para você.